Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo. Tudo bem? Espero que sim. Evidentemente que neste vídeo vamos falar sobre o Glorioso, né, a sua campanha, né, a sua trajetória nessa temporada de 2022. Vamos, portanto, falar de um momento ímpar na história do Botafogo, porque evidentemente que o Botafogo já teve grandes momentos na sua história, momentos espetaculares na sua história, que é muito gloriosa, mas este momento é ímpar porque trata-se de um novo Botafogo, um Botafogo que hoje é uma SAF, que tem um técnico estrangeiro, né, que tem uma visão de futebol muito diferente, uma visão de futebol que está implodindo ali. Todo aquele conservadorismo que existia ali. No clube, já uma aceitação muito grande dessa forma de se jogar. E muita coisa ainda estará por vir, porque o que a gente percebe, o que a gente vê hoje no Botafogo, ainda não é tudo que a gente poderá ver neste Botafogo do técnico português Luiz Castro. Evidentemente que pode não impressionar a muitos uma vitória de 3-0 contra a equipe do Ceilândia. No agregado foi 6-0, né? Que já é absurdo aí, né? Na história da Copa do Brasil, participação do Botafogo na Copa do Brasil, né? Em termos de placar agregado, este é o maior. Mas a questão não é o Ceilândia, a questão é o Botafogo. Até porque neste jogo contra o Ceilândia, né, no Engenhão, a equipe jogou com um time alternativo. Um time alternativo entre aspas, porque na prática, pouco a pouco, a gente está percebendo que não há propriamente um time no Botafogo, né? Um time de 11 jogadores no Botafogo. Há um time de muitos jogadores no Botafogo. Este é um ponto muito interessante hoje da equipe. Ainda que um ou outro jogador não consiga atuar muito bem numa partida ou noutra, o fato é que o técnico Luiz Castro está encontrando ali, está homogeneizando aí o elenco, digamos assim, né? Um elenco muito homogêneo. O fato é que quando sai um jogador e entra outro, nem sempre a gente vê essa diferença muito forte. Cada vez mais a gente percebe que essa diferença ela vai se reduzir. Ela está se reduzindo e vai se reduzir muito mais. O que significa isso? Isso significa ganho de padrão tático. E é isso que está acontecendo nessa equipe do Botafogo, a ponto de que, quando o time alternativo entra em campo, ele não deixa a desejar em relação ao time titular, né? Aqueles 11 mais conhecidos. Porque, como eu disse, a gente não vai encontrar muito esses 11 aí no Botafogo. Isso vai também se acentuar com a chegada, inclusive, de novos reforços. É um cenário muito interessante aí para o Botafogo, é justamente este, né? A possibilidade de chegada, a partir da janela do meio do ano, de novos jogadores ao clube. Por quê? Porque o reforço ele chega, evidentemente, para gerar uma construção da equipe, né? Para melhorar a equipe, para melhorar a forma como a equipe joga. Mas quando o reforço chega e a equipe já está bem, tudo fica muito mais fácil para a recepção desse jogador, para a sua adaptação, né? E também para a própria equipe. Fica fácil para a equipe e para o jogador. Né? Porque mesmo quando a equipe não está muito bem, chega um grande reforço, dois grandes reforços, né? Eles também implicam aí uma construção de uma equipe que não existia antes. Esses reforços que podem chegar ao Botafogo a partir do meio do ano, eles não vão significar, por exemplo, uma grande construção de uma equipe que não existia. Eles vão, né, eles podem, na verdade, melhorar uma boa equipe e cada vez melhor equipe que já existe na equipe do Botafogo, no Botafogo, né? Este é o ponto. E este, na verdade, para mim é o grande X da gestão que o Luiz Castro faz sobre o banco de reservas do Botafogo, né? Essa vitória contra o Ceilândia foi uma vitória de 3-0, que poderia ter sido mais, no agregado poderia ter sido bem mais do que 6-0, na verdade. Já no primeiro jogo jogou muito, nesse jogo também. E há alguns elementos do jogo do Botafogo que a gente precisa destacar, que se responsabilizam dentro de campo por esses resultados. Alguns elementos do jogo, algumas questões que a gente vê do jogo do Botafogo que nós não víamos no começo do ano, que nós não víamos mesmo na Série B, na campanha vitoriosa da Série B, com o Anderson Moreira. Eu quero destacar nesse vídeo aqui esses pontos, mas eu quero, antes disso, pedir sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, né? É uma casa de aposta mundialmente conhecida, né, gente? Mundialmente conhecida, aí tida como uma das mais respeitáveis do planeta, né? Que entrega aí o lucro para o seu apostador muito rapidamente, sem nenhuma burocracia. E para você que curte uma aposta esportiva, eu queria deixar para você essa questão. Por que você sempre vai na mesma casa de aposta? Por que não tentar uma casa de aposta diferente? Nesse caso, por que não ir na 1xBet? Né, que de fato é uma casa de aposta que trata você de fato como consumidor. Você vai encontrar os grandes jogos do futebol do Brasil lá, jogos da Série B, jogos da Série A, né? Vários jogos para você apostar. Né? E
assim, é uma casa de aposta que também patrocina inúmeras competições aqui no Brasil, Série D, Série C, né? E que, meus amigos, realmente, olha só, você apostou, ganhou, e assim, pediu o saque na hora, você vai ter o seu saque sem nenhum problema. E assim, é interessante também a quantidade de jogos que você encontra lá, as ofertas, as promoções, né? Alguns jogos têm até mais promoções ali para você apostar. Então, vá conhecer o 1xBet, até para dar uma força para esse canal. Então, se você ainda não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo para se cadastrar no 1xBet. E também está também no comentário fixado. E use o código promocional 1xJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito lá na 1xBet, tá bom? É um caso de aposta que ajuda muito esse canal, muito. Por isso que eu estou falando dele aqui. Eu pesquisei sobre a qualidade, o tratamento que eles dão aí para os seus apostadores. Eu fiz uma pesquisa antes de trazer esse patrocinador aqui para o meu canal. Por isso, eu estou dizendo para você que realmente ele é muito interessante. Vale a pena que você dê uma força aqui para mim, se cadastrando, caso você curta uma aposta esportiva lá na 1xBet. Tá bom, meus amigos? Fechando parênteses e falar agora dos elementos que constroem esses resultados dentro de campo para o Botafogo, né? Gente, a quantidade de desarmes da equipe, as interceptações e desarmes que os jogadores operam no meio de campo, assim, no ataque, no meio de campo e na defesa, é uma coisa assim impressionante. Impressiona muito, sobretudo em relação ao começo do ano, em relação, sobretudo, ao começo do próprio trabalho do Luiz Castro. A recuperação da bola também é um negócio interessante, né? Ela ocorre com muito mais frequência do que antes. A pressão pós-perda é responsável por essa recuperação. Essa pressão pós-perda acontece também em todos os setores. Ela não ocorre somente lá no último terço do campo, onde o Botafogo fica muito, onde jogou muito contra a equipe do Ceilândia nas 2 partidas. Ela ocorre em todos os setores do campo, né? Essa pressão pós-perda, ela tem sido muito eficiente neste momento. Ela responde por essa recuperação de bola aí, que também responde, por sua vez, a melhora, né, da defesa do Botafogo. Por que o Botafogo leva poucos gols, está levando poucos gols? Por causa disso, porque a recuperação pós-perda é muito eficiente e vai ajudando muito a zaga do Botafogo, que é composta hoje por jogadores que estão se destacando, né? Tem jogadores se destacando na defesa, né? Há jogador que pode chegar ainda para a defesa, o Botafogo está atrás de mais um zagueiro, né? Então assim, já está muito bom ali a defesa, já tá, e pode melhorar muito mais ainda. O Botafogo, evidentemente, que vai buscar mais jogadores para outros setores do campo, né? Talvez o finlandês possa sair também, é mais uma posição ali que o Botafogo também vai buscar jogador. Então o torcedor pode ficar tranquilo que jogadores vão chegar. Agora, o mais importante, vão chegar para uma equipe pronta, gente, ou em processo, né, de ficar pronta, de ficar ali bastante competitiva e interessante. Ficar competitivo e interessante? Exato. Porque essa competitividade toda do Botafogo é algo em processo de construção ainda. O que é mais interessante é ver um Botafogo já realizando feitos bacanas dentro de campo, feitos bem relevantes, mas a competitividade dessa equipe é um processo em construção. Essa equipe, no geral, é um processo em construção. Este é o ponto interessante. Esse Botafogo que muitos torcedores já estão gostando bastante, é uma equipe que ainda está em processo de construção e que pode melhorar muito mais ainda. Muito mais, né? A gente vê a questão da intensidade. Ela está muito presente no deslocamento dos jogadores, na ocupação de espaço, né, no posicionamento dentro de campo. E também na forma como a equipe se prepara para lidar, por exemplo, com o ataque dos seus adversários. A maneira como a equipe pensa o ato de se defender quando ela, por exemplo, é pressionada pelos seus adversários. A intensidade está presente em tudo isso, mas sobretudo se materializa no deslocamento do jogador, no posicionamento dos jogadores e também no ataque ao portador da bola da equipe adversária. Essa intensidade é um elemento muito importante desse jogo do Botafogo, que esteve atuando muito fortemente nesse jogo contra a equipe do Ceilândia também. Ela é muito forte, é muito presente, mas ela ainda requer construção, sobretudo no processo construtivo do jogo. Ou seja, a gente percebe que ela está presente no jogo do Botafogo, mas ela ainda precisa melhorar quando a equipe estiver construindo o jogo. No processo de construção do jogo, essa intensidade da equipe do Botafogo ainda precisa melhorar um pouquinho. Isso vai acontecer. Este é um ponto que mostra que a equipe ainda não está pronta, apesar dos bons resultados. Por isso é muito importante que você, torcedor e torcedora do Fogão, confie bastante no processo e apoie o processo. Por quê? Porque a equipe ainda vai ficar melhor. Algum tempo atrás o pessoal já me perguntou e vem me perguntando sempre: esse Botafogo vai realmente ser uma equipe importante? Não sei o que. Eu falo: gente, no começo não. Vai demorar no mínimo, aí eu falava, né, 1 mês e meio para 2 meses para essa equipe ficar competitiva. Era mais ou menos o prazo que eu previa. Isso está acontecendo um pouco antes, mas
é um tanto quanto enganoso também a gente supor que está tudo muito bem. Ainda não está tudo muito bem. Esse está tudo muito bem é algo a ser construído ainda e que será construído pelo trabalho do Luiz Castro, né? Essa intensidade do deslocamento também na ocupação do espaço que eu falei, por exemplo, é algo que faz a equipe, que sugere que a equipe vai caminhar pouco a pouco para ter, né, construindo também a tal da intensidade mental, gente. A intensidade mental é algo muito importante no jogo de futebol hoje em dia, né? E neste ponto o Botafogo precisa também melhorar. A intensidade mental é um dos elementos do jogo que mais faz com que uma equipe domine mentalmente a outra. Ou seja, quando a equipe mostra para a outra que ela não tem capacidade de vencer, que ela não tem capacidade, por exemplo, de colocar obstáculos para o jogo, para o seu jogo. Então, essa intensidade mental. A intensidade mental, na verdade, esse é o domínio mental, que acontece, sobretudo, quando a intensidade mental ela é construída na equipe, ela está presente na equipe. E neste Botafogo, isto ainda precisa de construção. Agora, a intensidade que a gente vê no jogo da equipe também sugere que ela vai levar também a uma intensidade mental. Pensemos aqui, o Botafogo corre, se desloca muito, e parabéns também à condição física do Botafogo, à preparação física do Botafogo neste momento, né? Agora, a intensidade mental, para você ter ideia, se difere um pouco da intensidade que a gente conhece, porque quanto mais uma equipe tem uma intensidade mental, mais ela consegue gerar os mesmos efeitos correndo menos. Entende? Correndo menos. Evidentemente que a intensidade mental também gera um cansaço físico, né? Mas ela pode, à medida que ela estiver muito bem construída, ela gera também para o jogador até mesmo uma capacidade de se poupar em campo, mesmo sem fazer com que o adversário cresça dentro de campo. A intensidade mental é quando o Botafogo conseguir os mesmos resultados de agora, né, mas correndo um pouco menos. E isto vai, evidentemente, acontecer. Não que vai deixar de correr, evidentemente, mas a corrida de um jogador num certo espaço do campo, ela vai ser uma coisa muito mais específica, muito mais objetiva e vai estar muito mais a serviço de uma situação do jogo. Entende? Então isso é um processo ainda que precisa de construção. A gente vê hoje já muita coisa boa acontecendo. Nós vimos nessas partidas contra o Ceilândia, contra o Flamengo e em outros momentos também. A gente já viu muitas coisas boas acontecendo no Botafogo. Mas esse jogo do Botafogo ainda é um jogo que ainda tem os seus momentos, né? Os seus momentos em que a coisa precisa melhorar. Os seus momentos em que um outro jogador se perde um pouco ali no deslocamento ainda, que ainda precisa entender melhor o que está acontecendo. Um jogador ainda precisa entender qual é a melhor ocupação do espaço. Um jogador que às vezes ainda tende a bater cabeça com o outro, porque ambos vão para a mesma ocupação de espaço. Esses detalhes a gente ainda percebe no jogo do Botafogo. Mas isso tudo vai ser reduzido bastante quando o Botafogo conseguir, sabe o quê? O jogo da memória, meus amigos. O jogo da memória é aquele tipo de... aquela capacidade que a equipe tem, de, independente de estar treinando ou não, independente de estar, enfim, do adversário ou não, ela consegue jogar do mesmo jeito. Você coloca um jogador diferente, ele consegue também jogar do mesmo jeito, a equipe consegue jogar do mesmo jeito, com um jogador diferente. A equipe fica uma semana sem jogar, né, 2 semanas, 3 semanas sem jogar e joga do mesmo jeito. A equipe joga do mesmo jeito, ficando 3 semanas sem jogar, como se jogasse, por exemplo, 2 vezes por semana. Né? Ou seja, os jogadores entram já sabendo o que vai fazer dentro de campo. Quando a equipe atinge o jogo da memória, ela só tende a melhorar, porque qualquer pequena mudança que o técnico consegue fazer e pequena evolução que a equipe tem, já é uma coisa muito grande, porque o básico já é de um nível muito elevado. Né? A equipe já tem uma performance muito elevada, então qualquer coisa pequena que aconteça para o bem da equipe é algo muito grande também. Fica muito difícil marcar essas equipes. Exemplo de jogo da memória. Quando a gente teve o final da pandemia e a volta do futebol, né? Tivemos 2 jogos, né? 2 partidas nós tivemos. O Lanús, que veio jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi, depois de 8 meses sem jogar futebol. 8 meses sem jogar futebol. O Lanús venceu o São Paulo, eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana naquela ocasião, sendo que o time brasileiro já estava jogando já há um certo tempo. Os jogadores praticaram esse jogo da memória. Sabiam o que fazer dentro de campo. A mesma coisa foi o River, não me lembro agora o adversário. Os jogadores também sabiam se posicionar. A equipe não tinha nem a menor condição física, gente. Não tinha, a do Lanús também, elas não tinham as melhores condições físicas, mas elas estavam executando ali o tal do jogo da memória. Ganharam os 2 confrontos, né? O time argentino, o Lanús ganhou e o River também ganhou o seu jogo. Por quê? Porque os jogadores foram a campo, mesmo sem o Galhardo e o técnico do Lanús, Subeldia, da época, mesmo sem eles conseguirem treinar os seus jogadores, porque eles não conseguiram treinar os seus jogadores, voltou hoje o futebol.
né, 3 dias depois teve o jogo, por exemplo, contra o São Paulo pelo Lanús, e o jogo do River também, que agora eu não me lembro qual foi o adversário. Nesses dois casos, meus amigos, os técnicos não tiveram tempo para treinar. Né? Fisicamente os jogadores também não estavam muito bem. Mas eles sabiam o que fazer porque eles tinham o jogo da memória muito bem trabalhado ali. É isso que o Botafogo pode ter com o Luiz Castro. Agora, o mais interessante de tudo isso é a gente ver, por exemplo, a comunhão entre a torcida, por exemplo, com a equipe do Engenhão, sobretudo, né, com os jogadores e tudo mais. O Botafogo vive um momento ímpar, gente. Muito importante. Importa também que você apoie, mesmo quando a equipe não consiga fazer um grande jogo. Porque isso ainda poderá acontecer enquanto esse time não ganhar esse jogo da memória, enquanto o Luiz Castro ainda não dominar todos os processos e fazer com que os jogadores também dominem todas, interprete bem, todas as suas ideias. Essa intensidade toda, ela é uma coisa que a gente percebe também, essa dinâmica, essa intensidade, que é alguma coisa que são bem colossais, de certa forma, elas são ainda mais colossais nos treinamentos, gente. No treino, isso é muito colossal, muito forte, né? E por que os jogadores se entregam? Porque eles entenderam, por exemplo, que a parada aí é outra. Que tá tudo muito sério acontecendo no clube hoje. E que o técnico também é muito sério. Então eles compraram a proposta. Quando o jogador compra a proposta, ele entrega tudo que ele tem. Por quê? Porque ele acredita no técnico. Isso também a gente vê neste Botafogo do Luiz Castro. A melhorar, portanto, essa questão da construção do jogo. Mas como eu disse, essa é uma etapa que vai etapa presente, na verdade, em que a construção às vezes requer um pouco mais de qualidade, mas isso é um efeito, né, de várias mudanças que estão acontecendo na equipe agora. Este é um ponto que também vai melhorar no Botafogo, é algo para contar, dá para contar com isso, porque a melhora virá, a melhora na construção virá, mas é algo que talvez demore até um pouquinho, porque esse setor do meio de campo ainda tem alguns jogadores ali que estão desempenhando muito bem, mas o setor do meio de campo ele é muito importante também para essa construção. É um setor que requer muita responsabilidade do jogador, muita atenção, muito foco, né? Então, até por isso demora muito mais ali naquele setor da equipe melhorar do que em outros, né? Ela consegue melhorar, por exemplo, no combate ao time adversário, mas no processo de construção, esse setor tende a demorar um pouquinho para evoluir. Mas está evoluindo e vai evoluir muito mais. A construção do jogo a partir do meio de campo vai sofrer uma grande evolução positiva à medida que as coisas continuarem, né, acontecendo no Botafogo. Acredito muito no que estou vendo no Botafogo e acho que o torcedor também tem que acreditar e apoiar o que está acontecendo. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste longo vídeo, né? Até o final.